Enquanto não aprendemos a ver como o Senhor, não é? Enquanto não aprendemos, não entenderemos a direção de Deus, a direção a qual Ele quer nos dar. Enquanto não aprendemos a ver como o Senhor. Não aprendemos, então é difícil entendermos a direção dele para nós, para a nossa vida. E uma das necessidades do homem no mundo atual é a direção para a sua vida. O apóstolo Paulo, não é? Ele afirmou que nós andamos pela fé. Ele faz essa declaração na sua carta aos Coríntios, não é? Em 2 Coríntios, ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas verdade é que cada passo, não é, que damos, né, avaliamos as possibilidades e as circunstâncias também. Enfim, vamos mais, ou melhor, nós enxergamos ou vemos mais o que se passa ao nosso redor. Nós olhamos mais aquilo que se passa ao nosso redor do que aquilo que está encoberto pela fé. Para enxergar certas coisas que estão encobertas, só pela fé que nós conseguimos. Então, agindo dessa forma, nós estamos deixando de progredir, não é? E, consequentemente, limitando a atuação de Deus, quando queremos olhar com os nossos próprios olhos e não pelos olhos da fé. Então, para andarmos por fé no mundo que vivemos, um mundo repleto de surpresa, de imprevisto, de problemas, não podemos caminhar com os nossos olhos. Não é? Não. Somos facilmente influenciados pelas circunstâncias, por aquilo que nós estamos vendo. E os olhos da fé é crer, não é, nas coisas que esses olhos nossos não vê. Então, esse mundo, para andarmos por fé nesse mundo que eu volto a dizer está repleto de imprevisto, de problemas, de surpresas, podemos caminhar, não podemos caminhar com nossos olhos, e sim com os olhos da fé. Nós somos facilmente influenciados pelas circunstâncias, pelo problema. Por isso temos que caminhar com os olhos de Deus. E como caminhar com os olhos de Deus? Pela fé. Cristo foi colocado como cabeça da sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Lá, outra carta de Paulo aos Colossenses, né? No capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas ter a primazia. Então, em outra ocasião, Paulo estava também, agora ele orava pelos Efésios, e ele declarou: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lá, isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Se Cristo, ele é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo, não temos dúvida concernente a isso, né? Logicamente, os nossos olhos serão os olhos de Cristo. Se nós, a igreja, é o corpo e ele é o cabeça, onde é que estão os olhos? Está na cabeça. Então, os nossos olhos está em Cristo. Sendo Cristo a cabeça da igreja, esse corpo andará pela fé, não atentando para as coisas que acontecem ao nosso redor. Não temos que olhar para as circunstâncias e não temos que viver pelas circunstâncias. Nós temos que viver pelo amor, pela graça de Deus. Temos que viver pela fé. E o que quer dizer fé? Fé, quando você usa, é antecipar o futuro para o presente. É crer nas coisas que não se veem. Não é? Então, somente quando aceitamos e confessamos Jesus
como o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa alma, da nossa vida, então contaremos com esse privilégio. Por esta razão, foi que Jesus afirmou, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então você tem que ter fé, tem que usar a fé, porque ele está dizendo aqui que nós teremos esse poder sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Ah, mas eu estou com medo dessa situação, eu estou com medo de perder meu emprego. Não é? Você está olhando as circunstâncias, a empresa está demitindo tantas pessoas, e eu devo ser demitido, eu tenho família, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho meus compromissos. Vem o medo, mas quando você anda com Cristo, você entende, eu posso perder o meu emprego, mas o Senhor abrirá uma nova porta, não é? Essa enfermidade está tentando me amedrontar, mas o Senhor há de me curar. E tantas outras coisas, não é? Não podemos viver pelas circunstâncias, mas sim pelo amor de Deus. Então, quando Jesus declara isso aqui, ele quer dizer que todo o poder dado à cabeça também foi concedida ao corpo, porque a cabeça é que comanda todo o corpo. E se ele é o cabeça da igreja, ele vai comandar a nossa vida. E se ele diz que teremos o poder, nós temos que crer que temos esse poder. Então Deus colocou as coisas debaixo dos nossos pés. Não é? Nós somos os pés de Cristo. Não importa o caminho a trilhar. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, então nós somos os pés do Senhor Jesus Cristo. Os olhos do Senhor veem todas as coisas, não é? Podemos dizer assim, e pelos olhos de Deus, nós teremos que andar por fé, através da fé. Mas se tentarmos andar pela nossa própria visão, pelos nossos olhos, seremos impedidos pelas adversidades. Quantas coisas te impedem? Porque você não toma uma posição, você está enxergando, olhando as circunstâncias e não usa a fé. Então, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a nossa vida, sobre a igreja de Deus, essa tem que caminhar pelos olhos da fé. Então, amigo, se você está aí relutando, não é, em tomar uma decisão de caminhar com Cristo, faça isto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, viva pela fé. Viver pela fé, eu volto a dizer, é ver com os olhos de Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu pedir a Deus, e você tome uma posição. Pare de duvidar. Aquele que duvida não tem fé. Não duvide de eu vou conseguir. Pela fé no nome de Jesus, eu vou conseguir resolver esse problema. Eu tomo posse antecipadamente da minha bênção. Santo Deus e Pai, queremos, ó Deus, interceder por essas vidas que têm, ó Deus, sofrido, passado por problemas, dificuldades, lutas, ó Deus, mas que nunca pararam e nunca ouviram alguém dizer que somos o corpo de Cristo. Então toma essas vidas em tuas mãos e que elas possam ser convencidas através do teu Espírito Santo que elas são o templo do Espírito de Deus. Toma essas vidas em tuas mãos, realiza a tua vontade e abençoa cada pessoa que representa uma família, que essas famílias sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém e amém.